Que retrato vocês fazem das periferias? Hoje, a gente pode estar falando a partir de 10 anos de uma experiência no território, numa experiência em que a gente chegou nesse território da Zona Leste e pudemos estar desenvolvendo projetos sempre junto com a comunidade. Acho que é isso que nos trouxe e nos dá até hoje uma legitimidade. Foram construções de vínculos fortes, de que a gente tinha essa capacidade de fazer pontes, de ouvir, de construir junto. A gente não tinha a verdade, a gente não tinha qual era a solução, mas a gente tinha essa abertura de estar construindo junto com a comunidade. Então, acho que é nisso que nós estamos aqui hoje, e é desse lugar que a gente está falando sobre as periferias. Estou muito feliz que nós estejamos conversando aqui, porque muitas pessoas que vieram, os nossos pais, tios e tias que vieram antes de nós, inclusive da nossa geração, às vezes sonharam um pouco de estar nesse espaço, né, simbolicamente, e não tiveram esse acesso. E eu estou aqui, estou pensando que o meu pai e a minha mãe também estão, pelo direito que eles têm de acesso às coisas, né? Estamos aqui, vivos, e estamos produzindo e entregando conhecimento, mesmo tendo continuado onde a gente sempre esteve. Isso é simbólico, forte e poderoso. Toda vez que eu vou falar sobre esse espaço da periferia, uma coisa que eu gosto muito, e respondendo a tua pergunta de trazer, é de que a gente consiga sempre ver que, por mais que a gente aprofunde o diálogo e a conversa, a gente sempre vai precisar de muitos e muitas de nós para poder falar sobre o que quer que seja da periferia. Porque nenhum personagem consegue sintetizar a complexidade, a diversidade e os problemas que esses lugares têm, e especialmente as soluções que esse lugar tem. Então, minha resposta, eu acho que está muito nesse lugar. Assim, a gente tem uma riqueza muito grande, uma diversidade muito grande, e que tudo que eu vou trazer, por exemplo, na nossa conversa, parte da minha leitura de vida. A gente tem territórios muito específicos. Os indicadores dão conta de mostrar as especificidades desses territórios? Difícil, né, meu? Mó treta, porque a cidade é muito grande, né? Você pensa no Campo Limpo. Campo Limpo tem o quê? 610, 620 mil pessoas. Se fosse uma cidade, seria a 29ª maior cidade do país. Se fosse uma cidade, e é só SU2 para alguns departamentos e SU1 para outros. Ainda está faltando as outras 2 partes da Zona Sul, né? E é só um dos trechos. O Sérgio Vaz, ele fala assim que na Cooperifa a poesia desce do pedestal. Eu acho que os gestores públicos poderiam fazer o mesmo também, né? Seria bem importante. Porque eu acho que o conhecimento técnico é muito importante. É muito importante. Mas as pessoas não são um número, né? Você olha, por exemplo, no caderno de economia, que você pensa que a inflação aumentou não sei quantos %, o que a gente está o tempo todo tentando ver como coletivo de comunicação é o que isso significa na vida da Dona Maria. Acho que é super importante falar sobre mobilidade. Eu adoro quando ouço esse termo, porque eu estou aprendendo muito sobre isso, né? Mas pode ser um pouco mais simples, e pode perguntar assim, se o ônibus passar no horário, o que acontece com a sua vida? Pode ser isso, entendeu? E aí depois transforma isso em mobilidade, depois a gente aprende, faz o corpo aprender, aí depois bota um conceito nisso. Então, não sei se eu respondi, mas, para mim, tá nesse sentido de fazer também descer do pedestal um pouco. São 3 grandes desafios: georreferenciamento, a questão da transparência, né, que o poder público põe, mas você não consegue achar, e essa tradução dos dados de uma forma que faça sentido. Então, um plano de bairro não surge ali do Olimpo, de meia dúzia de pessoas que acharam bacana, ou aqui da Getúlio Vargas, ou da Fundação. Não, ele surge de um projeto de anos do Fórum de Moradores, que evoluiu e que hoje está com 11 associações, fazem parte do conselho gestor desse plano de bairro, e que essa escuta, aí eu linko exatamente com o que o Tony falou, realmente é um processo de várias oficinas em diferentes lugares, com diferentes perguntas, como o Tony colocou, né? E não, como muitas vezes o poder público fala, vamos, eu fiz uma audiência, ouvi e tal, e depois vai para casa.
não ouviu quase nada, né? Então, o que eu acho é que, muitas vezes, realmente, o poder público não tem condição de chegar até a ponta. Daí a importância de se articular com as diferentes organizações da sociedade civil, porque essas organizações, elas têm essa capilaridade, essa capacidade de escuta. Ainda nessa linha, eu queria aprofundar um pouco na questão da educação. Vocês também têm essa percepção de que tem, às vezes, até um excesso de indicador que até chega a atrapalhar, ou ele não está sendo bem usado? Tem um excesso de dados na educação, talvez, acho que a saúde talvez tenha mais, mas tem, o que é muito bom. Não é ruim ter muitos dados, tem o censo escolar, eu acho que tem um processo que a gente avançou bastante. Mas a questão dos dados, aí, de novo, e no caso da educação, é que vamos tomar o IDEB, que é o dado mais conhecido, né? Ele está vendo a média, o olhar do IDEB é a média. Então, quando você começa a desvelar o significado dessa média, aí você chega realmente a situações que são muitas vezes opostas, né? A mesma lógica da cidade se reproduz nas diferentes regiões da cidade. Então, se eu vou olhar para esse dado e aprofundar o dado, esse dado vai me mostrar que no centro eu vou ter as escolas com melhores resultados, e à medida que eu vou da periferia, à medida que eu vou me distanciando nessa própria região periférica, eu vou encontrando escolas com maiores desigualdades e com maiores problemas. Território importa. Nós temos que pensar políticas que levem em conta as histórias, os valores, as formas de ver, de sentir daquela localidade. Então, o que a gente tem falado é que, para além das políticas universais, que são importantes, eu tenho que universalizar os direitos. E eu só vou conseguir isso se eu tiver políticas que cheguem até a ponta e levem em conta aquelas realidades. Eu não entendo muito da parte mais dos dados, dos indicadores, mas eu posso dizer que a melhor reforma de ensino que aconteceu até hoje, quem fez foram os alunos com as ocupações, né? Eu não consigo muito dizer desse lado mais estatístico, mas o meu sentimento é de que, pelo menos durante todo o tempo que a gente teve aquilo lá, eu vi a comunidade dentro da escola, eu vi uma série de oficinas acontecendo, eu vi a escola sendo protegida pela própria dinâmica, do próprio compreensão do que estava acontecendo naquele lugar. Eu vi isso acontecer com 200 escolas ao mesmo tempo, assim, de uma hora para outra. E o que é muito engraçado, porque a pergunta que mais surge depois, quando acontece isso, é assim: nossa, mas como é que eles fizeram isso tão rápido? É típica pergunta de que não está entendendo nada que está acontecendo na dinâmica, né? Porque a galera já estava exportando tecnologia para a galera do Rio fazer as ocupações, todo mundo trocando ideia. E aí a gente ainda estava tentando entender o que estava acontecendo, né? E veja, eu não estou romantizando isso, eu só estou trazendo um dado que é real. Quem esteve dentro das ocupações pôde sentir um pouco mais isso, né? Eu vi uma senhora doceira lá dentro do bairro indo para dentro da escola ensinar a fazer doce. É o aprendizado do mundo real. Até hoje todos quem a gente estuda como herói de boa parte de nós ainda nem aparece nos livros de história. Então, se a comunidade vem e começa a contar a história do tipo, então, não foi bem assim que a coisa aconteceu, né? A atenção fica toda ali, né, meu? Você está falando do mundo real, né? Tipo, você está falando de alguma coisa muito próxima da realidade. Então, eu sei que, num primeiro momento, né, a gente precisaria aprofundar isso, pode parecer um discurso meio romântico, mas a gente tem várias experiências como essa dentro das escolas, né? Inclusive com as escolas formais mesmo, né? Tipo, a Sócrates, por exemplo, no Campo Limpo, faz um trabalho incrível, maravilhoso, de pensar o território, como diz a Solange, como território do povo, né? A EDA, lá do CIEJA Campo Limpo, que faz um trabalho incrível de conseguir compreender que essa escola é a expressão desse território e não está desconectado desse território, que esse conhecimento e tal, né, que fala lá de 1500 e tal, é super importante, é óbvio que é, não é a negação disso, mas é a compreensão de que a 2017 necessita muito mais do que isso, né? Enfim, não sei se eu consegui responder. Deixa eu pegar só uma caroninha, que eu acho super legal que você trouxe a questão das ocupações, porque, na verdade, as ocupações trouxeram uma luz, usando um pouco a metáfora do Mário,
nos alunos, né, nos estudantes, que nunca são levados em conta, não eram levados, acho que agora passaram a ser e vão passar a ser cada vez mais, nos desenhos e nas políticas públicas. Então, é a coisa da escuta, né? E eles realmente mostraram uma capacidade de organização muito grande, uma capacidade, como você falou, de fazer oficinas e tudo isso, que foi super importante. O conhecimento que tenha que fazer sentido, tenha que fazer um sentido para eles, né? E eu acho que mostraram outra coisa também, que muitas pesquisas falavam que os estudantes não gostavam da escola, que não queriam escola e tal. Na verdade, mostraram que sim, não, a escola é super importante, é fundamental para eles, só que uma outra escola, uma escola que possa fazer um sentido, né? Na nossa apuração também, a gente ouviu algumas falas nesse sentido de que existe até um aparato numeroso público nas periferias. Tem as desigualdades socioespaciais, alguns lugares têm mais, outros têm menos, mas tem bastante equipamento de saúde, de educação, tem um corpo de funcionários públicos presente e tal, mas, ao mesmo tempo, um sentimento de um Estado ausente. Então, tem uma contradição nessa percepção, né? Quer dizer, está ali, mas não está, né? Concordo, médio. É bom concordar, médio, porque aí você pode conversar, né? Eu acho que é preciso que não se romantize a inventividade que existe nas periferias, porque ela não é romântica. Ela advém da ausência de política pública. Então, eu acho incrível que a gente consiga se virar com algumas coisas, mas eu acharia ainda mais incrível se o Estado realmente cumprisse o papel que ele deveria cumprir, né? A gente cola lá no campinho, né? Tipo, cola lá no terreno, transforma aquele num campinho, aí talvez uns 22 anos depois alguém fala, mano, já sei, vamos criar um campinho, transformar isso no campo? Olha que gênio. E também trazendo essa problematização e ampliando essa problematização, que a gente também sempre aprofunde sobre essa questão das periferias para não deixar que essa inventividade, que hoje está tão sendo falada, seja romantizada como alguma coisa que, nossa, que incrível, eles estão criando as soluções. Estão criando porque não tem condições, porque não tem política para isso. Não tem programas específicos, como eu falei, políticas específicas. E alguns lugares vão ter boas escolas. Que bom, ótimo. Outros lugares também nós vamos encontrar ótimos UBSs, atendimento de saúde. No Jardim La Pena é um caso desses, mas isso é uma exceção, infelizmente, né? Então, acho que a gente ainda está muito longe da garantia de direitos para todos. Não sei para quem já assistiu o filme Nunca Me Sonharam, são vários depoimentos de jovens das escolas públicas de diferentes regiões do país, muito bonitos, muito impactantes, muito fortes, mas tem um deles que o menino fala, bacana a meritocracia, só que eles estão saindo do 5º andar, e eu estou no subsolo, eles vão de elevador, eu venho de escada. Então, acho que é disso que se trata, quando a gente está falando de políticas públicas que podem ter o equipamento, mas qual é o tipo de equipamento, né? Desculpa, só para falar, outro dia eu colei no posto de saúde, aqui, mais na região mais central, e, mano, parecia o Delboni Auriema, né? Tipo, outra pegada, né? É outra pegada. Então, é importante também, é isso que eu falo de também fazer uma problematização também um pouco disso. Ah, mas lá tem posto de saúde. A que custas, né? Como funciona isso? Tem mudança de dinâmica de território? A gente sabe que tem mudança de dinâmica, a gente sabe que tem. A gente sabe que a aplicação do recurso é diferente, né? E a pergunta é, por que, a quem interessa? Bom, quando a gente fala de educação e desigualdades, acho que um bom começo de partida é a gente situar do que a gente está falando, né? Acho que eu sempre gosto de lembrar que a escolarização se expandiu muito lentamente no Brasil. No censo de 1950, a gente ainda tinha 50,5% da população de mais de 15 anos analfabeta. Atualmente, pouco mais de 10% da população de 25 a 64 anos tem diploma de ensino superior no Brasil, o que é muito pouco. Muitos países estão acima de 40%, o Canadá acima de 50% da população nessa faixa de idade diplomada. Então, é um bem simbólico muito raro e que se expandiu muito lentamente no país.
Esse bem simbólico tem um valor econômico, né? Tem consequências aí sobre a renda e a empregabilidade da pessoa. No Brasil, a renda média de quem tem ensino superior é 2,5 vezes a renda de quem tem ensino médio. Além de ter um valor econômico, tem um valor simbólico muito forte. Eu convido vocês a abrir o dicionário, o UAS, por exemplo, e passear pelos verbetes que falam sobre o escolarizado, o letrado. Quando vocês olham as listas dos adjetivos, dos sinônimos e antônimos, vocês vão ver alguns que explicitam a brutalização associada à não escolarização. Um outro ponto importante, então, é que esse bem raro, esse bem que se expandiu lentamente, que tem um valor econômico, que tem um forte valor simbólico, é central para reproduzir a nossa estrutura de classes sociais. Existe um grande fechamento na reprodução intergeracional das classes mais altas. Essas classes mais altas que têm no diploma de ensino superior um elemento muito importante para definir a sua posição no mundo do trabalho. Quem nasce nesse grupo tem grande chance de permanecer nele, e quem está fora dele tem muita dificuldade de acessar ele. É essa trava, esse fechamento ali que quem estuda mobilidade social mostra com bastante precisão. Mas esse fechamento está associado tanto à raridade do diploma, quanto ao fato de que os diplomas superiores mais prestigiosos são fortemente disputados e controlados por esses próprios grupos. Nosso sistema educacional não tem conseguido fazer com que as pessoas mais pobres tenham aprendido mais, e dentre os grupos, dentre os mais pobres, em língua portuguesa, os meninos pretos são os que têm o desempenho mais baixo, e é onde o sistema realmente não consegue promover avanços. Ao contrário, quando a gente olha os grupos de nível socioeconômico mais alto, os mais ricos na escola pública, esses grupos estão tendo aumento de proficiência bem expressivo. E é por eles que a média tem subido e, portanto, se um fica no lugar, o outro tem a média que sobe, a distância entre eles vai crescendo enormemente. Quando a gente olha São Paulo, tem alguns dados que aparecem em diferentes pesquisas. Primeiro, essa associação entre oportunidades educacionais e a riqueza ou a pobreza dos territórios. Se, de fato, as oportunidades, mesmo na escola pública, são mais restritas quando a gente avança para os territórios mais pobres. Alunos com atributos sociais semelhantes, recursos econômicos, escolaridade dos pais, por exemplo, têm desempenhos diferentes conforme a região em que eles estudam, tanto na cidade como dentro de uma subprefeitura. Nós vimos isso em São Miguel, há estudos que mostram isso para a cidade. Então, isso significa que a restrição de oportunidades educacionais faz com que nós temos um enorme potencial não desenvolvido, não aproveitado. E a gente precisa de um quadro de discriminação positiva, ou seja, de oferta específica e de alta qualidade para grupos que precisam e que têm o seu potencial de desenvolvimento bloqueado. Nós estamos falando das desigualdades, os dados estão mostrando tudo isso, mas isso é invisível para os políticos que só pensam em curto prazo. Quando nós estamos falando realmente de formação que possibilite que exista uma nova capacidade técnica, inteligência colaborativa e tudo isso nas periferias, nós estamos falando de formação, e isso é invisível, e isso não é de longo prazo, assim, que nunca vai ver, mas é de médio prazo, não é imediato. Então, acho que essa é outra bandeira que a gente tem que levar de uma forma muito forte. Então, é isso. Quero agradecer a esse painel, foi muito interessante, acho que o público também acha. Vamos agora partir para o segundo.